Fala aí, meus opressores, o novo governo não completou nem um mês de mandato ainda, mas a gente já percebeu que o PSL, o Partido Social Liberal, o partido do presidente Bolsonaro, às vezes se comporta como uma verdadeira várzea. Antes de começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. Assim o seu celular vai sempre te avisar quando eu postar um vídeo aqui. Assim vocês me ajudam e não perdem nenhum vídeo do canal. Bom, para começar a falar sobre o tema desse vídeo, eu vou voltar lá em 2013, nas manifestações que a princípio foram iniciadas por um movimento de esquerda contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo, mas que angariou aí o apoio da massa, que estava se rebelando no momento contra a corrupção da classe política. Só para lembrar, a época da Copa das Confederações, e começava a surgir vários escândalos de superfaturamento nas construções dos estádios para a Copa do Mundo. E essa população indignada com a corrupção e contra a classe política em geral foi às ruas se manifestar e querendo mudanças. Mas apesar disso, as pautas eram muito difusas e a ausência de lideranças também contribuíram para que essas manifestações não dessem muito resultado nas eleições de 2014, quando o governo do PT, que já governava o Brasil por mais de 10 anos, conseguiu ganhar as eleições presidenciais. Dilma Rousseff então era reeleita e tudo voltava como era antes. Será? Bem, não foi bem assim, porque nos anos posteriores, conforme a Operação Lava Jato avançava sobre os mais alto escalão do governo petista, a economia também dava sinais de enfraquecimento e a inflação começava a subir, coisa e tal, tudo aquilo que a gente já sabe. Nesse contexto, movimentos sociais antipetistas começaram a surgir, como Vem Pra Rua, nas ruas, o Movimento Brasil Livre, e aí sim começou a surgir um pensamento de direita, começou a nascer uma direita ali, filha do Facebook. Embora a grande massa estivesse só inconformada, você já via ali alguns grupos mais conservadores com cartazes de Olavo tem razão, alguns grupos mais liberais com cartazes de menos Marx e mais Mises. E embora a população estivesse revoltada contra os sintomas, aquilo ali começou a surgir, começou a gerar uma onda que mesmo em pouco tempo de direita no país, essa direita, esse povo que foi às ruas conseguiu uma grande vitória, que foi o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E não que seja errado uma massa aí se revoltar contra os sintomas e não contra a doença, porque essa é a coisa mais normal do mundo, a massa se revolta sempre com os sintomas. Tanto foi aqui no Brasil, a massa se revoltando contra a inflação, contra o desemprego que começava a aumentar, a insegurança pública. É tão normal aqui quanto na Inglaterra, por exemplo, onde a população do Reino Unido votou pelo Brexit, pela saída do Reino Unido da União Europeia, não contra a burocracia da União Europeia ou contra todos os trâmites que engessavam a economia, mas sim contra alguns sintomas que aquela burocracia gerava, como, por exemplo, a imigração desordenada, sem nenhum mecanismo de controle, que acabou gerando um caos no Reino Unido. Bom, então naquele momento o Brasil se tornava mais um país da América Latina a se revoltar contra a administração populista, irresponsável e insustentável dos governos de esquerda, mas não contra o modelo de esquerda em si. Faltava um pouco de lucidez, faltava estofo intelectual, faltava ali lideranças intelectuais. Mas, pois bem, Michel Temer assumiu em 2016 com uma proposta totalmente diferente da proposta do PT, uma agenda totalmente diferente, com a ponte para o futuro, na qual ele propunha ali reformas e reformas impopulares. E se tornava mais impopular ainda porque a imagem de Michel Temer já era impopular, né? Um político de carreira, rico e com pouco carisma com a população. Mas o sentimento antipetista só crescia e isso se refletiu nas eleições de 2018, né? O principal político que conseguiu capitalizar esse movimento para ele foi o Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições, muito embora ele tenha ganhado mais por incompetência de seus adversários do que pela sua própria campanha, que foi interrompida no meio. Para quem não se lembra, ele foi esfaqueado durante a campanha e passou boa parte do período eleitoral ali em casa se recuperando desse atentado. A esquerda novamente veio com o PT, que já vinha
muito desgastado, mas enfim, o PT preferiu sabotar a campanha de Ciro Gomes, preferiu ser o protagonista da oposição do que ser um coadjuvante da situação. Pensando como esquerda, isso foi péssimo, porque o PT acabou com a esquerda, tirou a esquerda da disputa praticamente, mas pensando em PT foi uma estratégia boa, né? Mas muito embora hoje você tenha ali uma coalizão de esquerda tentando isolar o PT. Já o centro veio com o Geraldo Alckmin, um político sem nenhum carisma também, um político de carreira, e isso no momento que a população demandava por mudanças, demandava por novidades. O Geraldo Alckmin não agradou ninguém, tentou pegar os votos de esquerda, que historicamente nunca vão para o PSDB, e tentou bater na direita, batendo no público que votava no PSDB por falta de opção, né? Só que como surgiu alguém mais à direita do PSDB, o PSDB ficou sem votos, foi um grande vexame, um grande desastre eleitoral. A situação também veio com o Henrique Meirelles, que também não emplacou em momento nenhum na campanha, mesmo gastando milhões e milhões. Enfim, Bolsonaro foi eleito, com ele foram eleitos uma grande quantidade de parlamentares do PSL, um fenômeno eleitoral. O PSL, que era o partido nanico, se tornou um partido com uma musculatura bem maior. Só que todo esse movimento brusco elegeu muita gente sem a menor capacidade. E aí, claro que você tem pessoas com capacidade incrível, com conhecimento intelectual, com uma base intelectual incrível. Aí se destacam o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Janaína Pascoal e outros nomes que eu não vou lembrar aqui. Mas, muito embora a gente tenha que comentar que a grande maioria são políticos novos, políticos que não sabem nada de política, que entraram só com um discurso de honestidade, boas intenções, mas capacidade e conhecimento técnico que é bom, nada. Isso está se refletindo na falta de articulação política que o PSL vem tendo para transformar essas bancadas expressivas em candidaturas viáveis às presidências das casas legislativas. Por exemplo, você tem a ALERJ, a Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio de Janeiro, onde a maior bancada é do PSL, e o PSL não consegue transformar essa expressividade numa candidatura à presidência viável, né? Tanto que o governador Wilson Witzel está apoiando aí, o seu líder de governo está apoiando o candidato do PT, André Siciliano, que está mega envolvido com escândalos de corrupção, e o PSL não consegue montar ali uma chapa alternativa que venha ganhar desse petista. Da mesma forma na Câmara Federal, onde o PSL está apoiando o Rodrigo Maia, que também tem o apoio do PT, do PCdoB, enfim, coisas que só no Brasil, né? Mais recentemente tivemos o episódio de inúmeros deputados do PSL indo para a China com uma viagem paga pelo Partido Comunista Chinês para estudar uma tecnologia de reconhecimento facial, né? Um governo totalitário que praticamente acaba com a privacidade do povo em troca de monitoramento, ou seja, uma viagem totalmente diferente do discurso que deveria ser o discurso que o PSL, partido que capitalizou aí o discurso da direita brasileira, deveria apresentar. Isso é só mais um sintoma da doença, que é a falta de preparo da maioria desses parlamentares do PSL, que isso vai trazer muitos problemas para o Bolsonaro, que está tendo já sua honestidade, toda a sua autoridade moral sendo questionada pelo episódio do seu filho Flávio Bolsonaro aqui na ALERJ, com suspeitas de irregularidade em movimentações bancárias do assessor Fabrício Queiroz. Tudo leva a crer que ele era um laranja, que ele recolhia ali parte do salário dos assessores do gabinete do Flávio Bolsonaro. Enfim, o Bolsonaro ele perde a autoridade moral justo no momento onde ele tem que passar reformas impopulares. E por que eu fiz toda aquela introdução para explicar porque a direita hoje, a massa brasileira, ela não é de direita, e sim ela é inconformada, porque ela continua vendo no Estado a solução para os problemas gerados pelo próprio Estado. Hoje você tem ali um principal gasto do Brasil na Previdência. Você precisa passar uma reforma da Previdência, mas ainda é uma reforma impopular, e que a falta de liderança, a falta de articulação política do PSL pode colocar tudo abaixo, inclusive colocar abaixo o próprio governo Bolsonaro. E aí eu costumo dizer que o pensamento que sintetiza tudo isso é o pensamento que é comum na sociedade, que é de pensar que a corrupção é o principal problema do país, quando na verdade não é. A corrupção não é o principal problema do país. O principal problema do país é a má gestão, é a má administração e o modelo de Estado gigantesco que nós temos, Estado interventor, que atua em várias áreas da sociedade, vários setores da economia, que acaba dando espaço para a corrupção. E eu costumo citar como exemplo aqui no meu estado Sérgio Cabral,
que tem uma pena que já passa, se não me engano, dos 200 anos de prisão, muitas denúncias de corrupção, muito dinheiro envolvido, mas que se juntasse todo o dinheiro que ele roubou, não paga um mês de funcionalismo público aqui no estado do Rio de Janeiro. Para você ter noção como o dinheiro que vai por um ralo legal, de forma legalizada, é muito maior que o dinheiro que a gente perde com a corrupção. Não que eu seja a favor da corrupção, mas o que o brasileiro precisa entender é que nós temos ralos muito maiores. Hoje o maior ralo é o da Previdência Social, que precisa ser reformada, e infelizmente por todos esses motivos vai ser bem difícil o governo passar essa reforma e o Brasil crescer como ele deve, como ele deveria crescer, como ele tem potencial para crescer. Portanto, em 2020, o recado que eu deixo para vocês, pelo menos no âmbito municipal, já que 2020 são eleições municipais, é que a gente não repita o ano de 2018. Somente honestidade e boas intenções não bastam. Tem que ter preparo, tem que ter conhecimento teórico, tem que ter conhecimento técnico, tem que saber o que vai fazer lá, tem que ter capacidade. Então, portanto, procurem, demandem isso dos candidatos que vão se apresentar a vocês pedindo o voto de vocês. Por hoje é só, comentem aqui embaixo concordando ou discordando, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Dito isso, até o próximo vídeo.